Senhor, é um versículo só. A da irmã Marla, diz que é do irmão João, de Timorante. Deus abençoe a irmã Marla, a esposa do irmão João. A esposa do irmão João, né? Timorando, Deus abençoe, irmão João. Diz assim, meus amados, a palavra do Senhor: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eita, palavra do céu. E agora vamos mastigar um pouquinho a palavra do Senhor. O relógio está aqui, para eu não me esquecer. Eita, benção. Amém. Deixa eu só afastar aqui essa cadeira. Me concentrar. Glória, glória, glória. Meus irmãos, Deus abençoe tia Adélia, toda a sua casa. Irmão Zequinha Alves, irmão Isaac Evangelista, que bênção. Deus abençoe o senhor, irmã Áquila e toda a sua casa. Irmão Josefa Lima, irmã Andréa Carla, irmã Cristine Barros. Oh, Jesus, bom. Meus amados irmãos, desde ontem que a gente vem meditando sobre a questão da oração, eu disse para os irmãos que o Senhor ultimamente está me despertando para orar. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo para os meus sonhos de oração, longe disso, meu irmão. Deus está me despertando para orar. Os irmãos orem para eu orar. Glória a Jesus. Porque o meu desejo realmente é orar. O Senhor está nos despertando. Então, esse despertamento que Ele trouxe para mim, eu creio que Ele quer trazer para toda a igreja de Deus, por conta das batalhas, as grandes batalhas que está por vir, que está pela frente, as grandes necessidades. Ele abre os nossos olhos e começa a enxergar assim, meu Deus, como é que a gente vai vencer tudo isso? E aí a gente está falando aqui exatamente sobre que a oração era o segredo do poder da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva tem tanto poder. Qual era o segredo daquela igreja? Oração. Esse era o segredo da igreja primitiva. E a gente falou, se a gente imitar isso aí, a gente também recebe o poder, vai ter sucesso naquilo que a gente vai empreender. Porque, meus irmãos, a gente está aqui para fazer a obra de Deus, não é obra de homem. É obra do Senhor. E a obra de Deus, a gente só faz com o poder de Deus. A obra do Senhor, que a igreja começou, iniciou-se pelo Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo continua essa obra. Os homens são apenas instrumentos nas mãos do Espírito Santo para fazer essa obra linda, para Deus construir esse templo lindo, esse templo espiritual, que somos nós, casa viva, a construção desse grande edifício para a morada de Deus em Espírito. Glória a Jesus. Então, os irmãos, orem para o Senhor nos abrir a porta da palavra, para o Senhor falar com cada um de nós, para que nós possamos ser vivificados por Deus, que a palavra seja vivificada, que o Espírito Santo toque profundamente no nosso coração, na nossa mente. Eu estou muito feliz de verdade quando ver meu amado irmão Denilson tocando, louvando ao Senhor. Para mim é céu na terra. Eu imagino a alegria que o irmão Xavier está sentindo lá no céu nessa hora, né? Eu acredito, eu creio assim, meus irmãos. Eu creio que quando a palavra de Deus diz que quando a pessoa morre em Cristo, vai para o paraíso. Como no paraíso tem anjo que está lá, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Eu creio que de vez em quando o anjo chega lá para dar uma boa notícia para o camarada lá no paraíso. Eu acho que hoje o anjo chegou lá e disse assim, irmão Xavier até não disse boa para o senhor. Dentro, seu sobrinho, mas cantou um hino nessa noite para louvar Deus. Que hino lindo, meu irmão. O irmão Xavier lá já está alegre, aí pipocou de alegria lá no paraíso. Com as notícias boas. Irmão, a gente tem que mandar notícia boa para o céu, louvado seja Deus. Hoje o Denilson mandou uma notícia linda para nosso amado irmão Xavier, que já está lá. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Irmão, os anjos de Deus estão subindo e descendo. Jesus disse para Natanael, você ver o céu aberto. Você vai ver o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eles continuam subindo e descendo. Aquele sonho de Jacó, que ele sonhou com aquela escada que ia até o céu, né? E lá no fim da escada estava Deus, e os anjos de Deus subindo e descendo. Ainda hoje é a mesma coisa. Os anjos de Deus não pararam de trabalhar, eles foram enviados para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está lá escrito em Hebreus. Amém, meus amados? Então, não estou dizendo nenhuma heresia, estou falando da palavra do Senhor. Então, vamos continuar falando sobre a questão da necessidade, irmão, que nós temos de orar, de falar com Deus. O problema da oração é que parece ser uma coisa fácil, mas não é. Como ela é uma arma espiritual, então o inimigo das nossas almas ele se levanta contra a oração. Se você não se importar com a oração, o inimigo não está nem aí. Mas se você disser assim, eu vou orar, aí pode se preparar, que o inferno se levanta para deter a oração, para que você não ore.
O inimigo vai fazer você pensar em todas as coisas, menos na oração. Isso é uma barreira. A outra barreira, a própria carne da pessoa. Vai fazer o possível para a pessoa não orar. E as demais coisas, pronto. E aí fica o tempo todinho. A gente vai sempre protelando. Hoje não, mas amanhã eu vou orar. Chega amanhã não ora. Essa semana não, agora a semana que vem eu vou orar muito. Aí chega a semana que vem não ora. Esse mês não, eu já está o finalzinho do mês, agora para o mês eu vou orar muito, não ora. Esse ano não, já está terminando o ano, a gente já está no Natal, blém, 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 e agora para o ano, vamos começar janeiro, eu vou começar orando. Isso é tudo mentira, irmão, isso é tudo invenção, vai propalando, não. Se eu tenho que começar a orar, eu tenho que começar hoje, com todas as barreiras, com todas as dificuldades. Agora só ora quem crê. Veja o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do 13 ao, acho que é do 13 ao 14. Vamos ver como é que diz aqui a palavra do Senhor. Romanos 10, só ora se crê. Romanos 10, do 13 ao 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem invocar o nome do Senhor é orar. Agora veja o 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Então o camarada só invoca o nome do Senhor se ele crê. Eu preciso crer para orar, eu preciso crer para invocar o nome do Senhor. Então, como é que eu sei que a minha fé está alta ou a minha fé está baixa? É de acordo com a minha oração. Quanto mais eu crer, mais eu vou orar. Quanto mais eu confiar que a palavra de Deus é a verdade, mais eu vou orar. Quanto mais eu crer que Deus é real, que Jesus é real, que as promessas dele são reais, que ele é fiel, que ele é verdadeiro, que ele cumpre o que ele promete, mais eu vou orar. Agora, quando essa fé começa a decrescer, a incredulidade começa a tomar conta do coração, e o coração começa a endurecer, pode ter certeza. Como é que eu sei, irmão Abraão, que minha fezinha está lá embaixo? É a questão da oração. Qual é o tempo que eu estou dando à oração? Qual é a prioridade que eu estou dando para a oração? Observe, irmão, existe pessoas que gostam mais de agir do que de orar. E acham que está fazendo certo. Errado. Erradíssimo. Primeiro oração. Depois ação. Depois vai para a ação. Não, irmão, aqui a oração não resolve, não. Tem que ser na ação. O que é que a oração não resolve? Pelo amor de Deus. Moisés um dia foi buscar uma resposta de Deus. Uma resposta ele só queria. E passou 40 dias. E 40 noites, sem comer e sem beber água, esperando uma resposta do Senhor. Daniel foi buscar uma resposta de Deus, passou 21 dias jejuando, com 21 dias veio a resposta. Jeremias foi buscar uma resposta do Senhor, passou 10 dias orando. O apóstolo Paulo 3, então, muitos homens de Deus vai buscar a resposta, fica lá buscando até achar a resposta do Salvador. E assim em todas as épocas, em todas as eras, em todas as épocas, louvado seja Deus. A oração sempre esteve em primeiro lugar na vida dos homens e das mulheres de Deus. Quando você vai ler a história de Abraão, o amigo de Deus, tinha 3 coisas que se destacavam na vida de Abraão. Era o altar, né? Era o altar, o poço e a tenda. Era 3 coisas. Onde Abraão estava, tinha que ter um altar. Onde Abraão estava, cavava um poço. Onde Abraão estava, ele armava uma tenda. Então, essas 3 coisas se destacaram, mas o que mais se destacou na vida de Abraão foi o altar. Abraão era um homem de altar, um homem de oração, de comunhão com Deus. Você vê a vida de Moisés, é a mesma coisa. A vida de Daniel era uma vida de oração. Ele orava 3 vezes todo dia, 3 vezes por dia. Daniel dobrava o joelho e rendia graça ao Todo-Poderoso. Você vê a vida do apóstolo Paulo, meu Deus, ele era uma vida de oração contínua. Imagine, irmão, o apóstolo São Paulo numa cadeia, numa prisão, cercado de bandidos das piores espécies no mundo, e Paulo ali de joelho, orando, vê? Imagine o que é que ele não sofria daqueles camaradas. O camarada orando pela igreja, orando pelos que estavam soltos, orando para Deus abençoar as igrejas, que era muita igreja, ele responsável por tanta igreja ali, ele orando para Deus abençoar as igrejas, escrevendo carta para as igrejas, e orando naquela preocupação. Imagine, algemado ali, muitas vezes acorrentado naquelas cadeias putrefa, cheia de rato, de barata, né, comendo mal, né, maltratado, né, mas orava. Você vê que exemplo lindo do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus Cristo foi o exemplo máximo, Filho de Deus, passava a noite todinha orando lá no monte, no orfalho ali, né? Então todos são exemplo de oração. Os apóstolos oravam. O texto que a gente leu aqui diz que eles perseveravam em oração. E agora vamos continuar do que a gente vinha falando ontem. A gente falou sobre tudo isso, como é que eles enfrentavam as oposições religiosas, a política, problema do meio da igreja, como é que eles resolviam? A gente já viu oração.
como é que eles enviavam seus missionários, porque a igreja primitiva foi uma igreja missionária. Onde é que começou a igreja? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Você que não é crente ainda, onde é que começou a igreja de Jesus mesmo? Onde é que a igreja começou? A igreja começou aonde? Lá em Jerusalém. As pessoas pensam que a igreja começou em Roma. É por isso que a igreja não pode ser chamada de romana nunca. A igreja nasceu em Jerusalém, meus irmãos. Preste bem atenção. A igreja em Roma foi muitos anos depois que o evangelho foi pregado em Roma e aí começou a igreja em Roma. Mas a igreja de Jesus Cristo começou em Jerusalém. Presta atenção a isso. Se a gente fosse falar igreja de Jesus, começou aonde? Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Glória a Deus. Então ali, mas ela foi uma igreja missionária. Ali os apóstolos, primeiro começou uma perseguição de Saulo. Eles se espalharam, aí dali eles foram para Jerusalém, foram para a Judéia. Da Judéia eles foram para Samaria. De Samaria saíram descendo. Aí foram para Antioquia. Aí lá em Antioquia deu outro grande centro missionário e lá os apóstolos foram enviados. Então como é que eles enviavam os missionários? Está lá em Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Vamos ver como é que eles enviavam os missionários. Eita Jesus maravilhoso. Atos dos Apóstolos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então veja como é que a igreja enviava missionário, com muita oração, com muito jejum. E outro detalhe, irmão, a oração naquela época eles levavam tão a sério, que ela era acompanhada de jejum. Eles se abstinham mesmo de comer, de beber, para se dedicar só a Deus, em oração. Aqueles homens não tinham preocupação nem mesmo com a própria, a sua própria saúde, porque eles jejuavam mesmo. E aí Deus dava tudo a eles, porque eles faziam aquilo com destemor. Eles pegaram o corpo deles assim, jogaram com um sacrifício vivo, e o fogo de Deus desceu sobre eles. Deus aprovou o sacrifício deles. E ninguém ouvia falar que ele estava doente. Ele cadê está doente? Não, por quê? Porque o próprio Espírito Santo dava saúde a ele, porque eles se entregaram a Deus. O Deus que é o dono da saúde estava com Paulo, estava com Pedro, estava com os apóstolos. Eles passavam frio, passavam fome, nudez. Se o irmão vê o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, descrevendo o que ele passava, humanamente falando, é quase inacreditável, irmão, o que aquele homem passava. Como é que ele enfrentava tudo aquilo? Através da oração. Como é que ele vencia tudo aquilo? Ele vencia pela oração. Não sei se eu vou achar aqui Paulo descrevendo os sofrimentos dele. Glória a Deus. Aí às vezes eu fico escutando pronto, aqui. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 11. Às vezes eu fico meditando, algumas pessoas que pregam a palavra dizem: olha, nós somos como filho de Deus, aí o melhor de Deus. Aí dá para entender o seguinte, que o cara não quer passar prova nenhuma aqui, que aqui ele quer ter tudo de bom aqui, tudo de melhor aqui, porque ele diz: eu sou filho de Deus. Aí acha que ele tem que ter o melhor por aqui. Quando eu vejo uma pessoa pregando isso, eu digo: esse camarada nunca leu a Bíblia, nem nunca teve comunhão real com o Espírito Santo. Porque Jesus, o Filho de Deus, chegou aqui e é isso que ele se fez pobre por amor a gente. Para que pela sua pena nos tornássemos ricos. Mas rico em quê? Aí não está a questão. Veja o apóstolo Paulo. Veja como era a vida do apóstolo Paulo. Veja as tribulações que ele passou. Vamos lá. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Até esta presente hora, até agora. Sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetada, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizendo, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, como a escória de todo. Veja, irmão, as lutas que ele passava. Lá em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele começa a falar de novo as tribulações que ele passava. 11:16. 2 Coríntios, capítulo 11, Pronto, versículo 16, 16? 16 em diante, aqui o sofrimento do apóstolo Paulo. Eu estou mostrando aos irmãos para o irmão ver o que é o evangelho de verdade, irmão. O que as pessoas disseram, você tem que vir para a Bíblia para saber o que é que a palavra de Deus diz. Ele diz aqui, olha.
Eu não vou ler do 16. Eu quero pegar... Pronto. A partir do versículo 23. 2 aos Coríntios 11, 23. Paulo diz assim: são ministros de Cristo, fala como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele fala: em trabalho muito mais. Em açoito mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Veja, 5 quarentenas de açoite. 5 vezes 4, 20. Foi 200 açoites. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigo do gentio. Em perigo na cidade. Em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho e fadiga. Em vigília muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum muitas vezes. Em frio e nudez. Veja, irmão, além das coisas exteriores, que era isso aqui, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmão, quando eu li isso aqui, o coração doeu. Eu digo, meu Deus, dá a impressão que Paulo era um super-homem. Como é que um homem enfrenta tudo isso, irmão? Primeiro, porque ele era um homem de oração. Como ele orava, ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo dava força a ele para ele passar por tudo isso. Para não ficar prostrado, não ficar doente, não ficar acabado. Não, o Espírito Santo vivificava o corpo de Paulo, para Paulo cumprir a missão. A obra dele não era uma obra de um país, não era a obra de Israel. Ele foi apóstolo do gentio, ele evangelizou o mundo. Imagina a Europa, a Ásia. Naquela época a África não estava toda ainda como está hoje, né? As Américas não tinham sido descobertas ainda. Então, mas no mundo civilizado da época, Paulo foi. O Império Romano preparou o caminho para ele, o Império Grego preparou a língua grega. E Paulo aproveitava o grego, que era como o inglês hoje, né? E pregava o evangelho para as pessoas. Mas o que eu estou chamando a atenção é que a igreja era uma igreja missionária, que ela enviava missionários, e eles iam na direção, no poder do Espírito Santo. E quando eles chegavam, eles não tinham recurso, eles tinham que trabalhar com as próprias mãos, e à medida que trabalhava, pregava. Paulo fazia tenda, enquanto estava fazendo tenda, no sábado ele ia à sinagoga e começava a pregar primeiro para o judeu. Quando o judeu não queria mais receber, eles começavam a pregar para o gentil, e aí Deus ia suprindo as suas necessidades, e ele ia fundando igreja de cidade em cidade, cidade em cidade. Depois voltava de novo para Jerusalém, voltava lá para Antioquia, que era o centro de missão, que tinha enviado eles para lá. E assim foi a obra crescendo. Como? Qual é mais o segredo disso aí? É porque eles eram homens de oração. Eles oravam de dia e de noite. Paulo mesmo diz que orava de dia e de noite. Ou seja, eles oravam sem cessar. Se eles estivessem num barco, a boca podia até estar fechada, mas o coração estava orando, clamando, pedindo ao Senhor. Quando eles chegaram em Filipos, no sábado, a Bíblia diz que eles saíram para o rio, procurando um lugar à beira do rio para orar. Veja, orando. Às vezes, muita gente hoje, se tivesse um rio, estava levando uma máquina, quem sabe bater um celular, procurando um lugar para tirar foto, procurar um jacaré, tirar foto de um jacaré, de uma tartaruga, um lugarzinho bom para tomar banho. Não, hoje o pessoal anda procurando rio, procurando praia para tomar banho, para se divertir, mas os apóstolos aí procurando o rio, era procurando um lugar para orar, para buscar a face do Senhor, meus irmãos. É por isso que muitas vezes eles não têm o poder que eles tinham. Por quê? Porque a gente não está preocupado com a oração, preocupado com o lazer, preocupado com o bem-estar. Presta atenção, meus irmãos. O lazer para um crente é ganhar alma para Jesus Cristo. O lazer para um crente é ver Jesus glorificado. O lazer que faz alegria, o prazer que ele sente é de ver a alma sendo liberta. A pessoa está oprimida, você vê liberto. É ver um casamento ser reconstruído. É ver uma pessoa doente ficar curada. É ver um endemoniado ser liberto da possessão. É ver uma pessoa que está afastada dos caminhos voltar para Jesus Cristo. Porque em tudo isso Deus é glorificado e as pessoas verdadeiramente são beneficiadas. Não tem lazer maior do que esse. Glória a Jesus. Mas, irmão, e o descanso? A gente descansa sim, mas se eu não posso estar focado, centralizado em lazer. Essa era a questão dos antediluvianos. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendia e edificava, até que veio o dilúvio e consumia tudo, eles nem perceberam.
Veja, qual foi o pecado que Jesus enumerou aí? Nenhum. Mas por que ele disse isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que os homens antes do dilúvio viviam para. Qual era o alvo da vida deles? A vida deles era comer, beber, comprar, negociar, casar. Esse era o alvo para o que eles viviam. Esqueceram de Deus. É a mesma coisa dos homens hoje. As pessoas hoje. O Deus das pessoas é o Deus barriga, o Deus pança. Você só pensa em comer, em beber, em se divertir, em se distrair. E cadê Jesus? Onde é que Jesus fica? Jesus fica lá no canto da parede, fica rejeitado e desprezado. Como a igreja pode ter força dessa maneira? Oh, aleluia! Glória a Jesus. Aí os problemas estão se avolumando. Aí quando a coisa aperta de verdade, as pessoas, agora eu quero Deus. Faz igual a quando a arca de Noé, imagina quando o dilúvio chegou. Que Deus disse, Noé, entra na arca e fecha a porta. Quando Noé entrou, fechou a porta, Deus lacrou ela por fora. Para quê? Para Noé não abrir a porta. Porque eu imagino que a quantidade de gente que correu para a arca na hora do dilúvio foi muita gente. Noé, abre-nos a porta. Noé disse, meu amigo, eu não consigo. Mesmo que eu quisesse, mas por quê? Que Deus lacrou ela por fora. Jesus disse que naquele dia muitos vão correr, vão bater na porta e gritando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele vai gritar de dentro, eu não conheço vocês. Então o dia de se reconciliar com Deus é hoje. O dia de buscar Jesus Cristo é hoje. O dia de se render a Ele é hoje. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para Jesus de Nazaré hoje. Hoje é o dia, ame Ele hoje. Quem é mais importante para você? Olha, irmão, a gente não precisa se enganar. A gente não engana ninguém, não engana Deus. As pessoas nem podem se enganar. Podem enganar o homem, mas não engana Deus, nem se engana. Quem é mais importante na minha vida? O que é mais importante? Então observe aqui, eles venceram, enviaram missionário pelo poder da oração. Deixa eu dizer outra coisa interessante. Uma das coisas que caracterizava a igreja primitiva era visões e revelações. Visões e revelações de Deus caracterizava a igreja primitiva. Era comum visões de anjo, era comum revelações. Veja aqui o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 e 12. Vamos ver aqui, olha. Atos 9, 10 e 12. Veja como era comum a questão de visão e revelação. E havia em Damasco um certo discípulo, ele não tinha função nenhuma, era um discípulo. Um cristão, um servo de Jesus, um certo discípulo lá em Damasco, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Veja como é interessante. Era comum a visão. Aí o Senhor disse assim, ele disse, levanta-te e vá à rua chamada à direita e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Veja, Jesus se revela para Ananias, dá uma visão a Ananias e disse a ele que Saulo de Tarso também tinha tido uma visão. Era comum na igreja primitiva a visão. Vamos ver outra visão que eu achei linda aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 1 a 3. E havia em Cesareia um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Agora veja o versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, que é hora nona, é 3 horas da tarde, viu claramente numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, veja, até Cornélio, que não era cristão ainda, mas que orava, ele teve uma visão, um anjo chegou e falou com ele. Aí o irmão continua lendo a história, linda a história de Cornélio. Glória a Deus. Continuando aqui, ainda, Atos 10 ainda, versículo 11, né? E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já Pedro ao terraço para orar. Veja o que Pedro ia fazer em cima do terraço. Ele não ia subir, rapaz, eu vou subir para ver a cidade. Porque as casas tinham terraço em cima das casas naquela época. E Pedro subiu, alguém podia perguntar, Pedro está subindo para quê? Para ver a rua? Vamos ver para que ele subiu lá para cima? Subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, quer dizer, meio-dia. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto. E eis que ele descia um vaso, como se atado pelas... Enquanto o povo preparava a comida, Pedro disse para ele, menino, eu vou orar. Aí sobe em cima. Quando ele começa a orar, ele tem uma visão extraordinária. Eita, glória a Deus. No capítulo 22 de Atos, versículo 17 e 18. Veja que visão o apóstolo Paulo teve. Atos 22, 17 e 18.
Ele diz assim, olha. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, foi arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Paulo disse, enquanto ele estava orando no templo, ele foi arrebatado, teve uma visão e Jesus falou com ele. A minha pergunta é, quando foi que eu e você tivemos a última visão? Quando foi que alguém já chegou na igreja dizendo, eita irmão, o anjo do Senhor falou comigo nessa noite, eita, Jesus falou comigo essa noite, eu estava orando, mas irmão, eu conversando com o pastor José Anania de Lima, eita, Deus abençoe o pastor Anania, está lá na glória, está lá no paraíso, louvado seja Deus. E ele disse a minha irmã Abraão, quando eu aceitei Jesus, na minha época era comum, comum, o que pastor? As pessoas ter visão, revelação. Era comum os anjos estar se revelando. Ele disse para ele mesmo, o anjo do Senhor vinha muitas vezes orando, o anjo chegava e falava com ele. Isso que era normal isso aí. Os irmãos chegavam contando, irmão, eu estava orando essa noite, o anjo do Senhor disse assim, assim, assim. Isso que era comum, os irmãos diziam, essa noite eu tive uma visão de um coral de anjos. Isso que era normal. Os irmãos escutar louvor do céu aqui na terra, escutar coral de anjos cantando. Isso era normal, do jeito que está no Evangelho. A pergunta é, e por que essas revelações, essas visões desapareceram? Por quê? Por que desapareceram? Porque falta oração. A igreja orava, irmão. A igreja orava de verdade. Tinha culto de oração quase que todo dia. Eles oravam. Aquela simplicidade, aquela pureza. E quando ora, o céu se abre. Quando ora, o Espírito desce. E quando o Espírito Santo desce, abre os olhos espiritual e a pessoa tem visão. O tempo que eu mais tive visão foi quando eu morei em Guarabira e Salgueiro. Por quê? Porque eu orava muito, jejuava muito. Louvado seja Deus. Foi o tempo que eu mais vi o céu aberto. Foi o tempo que eu mais ouvi a voz de Deus. Aleluia. Então, se eu quiser ter mais visão do Senhor, eu já sei o caminho. É jejum e oração. É se consagrar a Deus. O céu se abre. Deus se torna tão real para a gente. Irmão, uma visão, uma coisa tão extraordinária, que a pessoa contar para as pessoas, a pessoa não acredita. Quem nunca teve uma visão não sabe nem o que é uma visão. Pai do Senhor, meus amados irmãos de Guarabira, eita, que eu tenho saudade dos tempos que eu passei aí. As visões de Deus eram extraordinárias. Eu me lembro que um dia eu estava orando, lá em casa eu morei numa casa que ela tinha, acho que eram 5 ou 6 quartos, era quarto e mais, tinha aquela casa. E tinha um quarto que ele só tinha porta, ele não tinha janela, não tinha nada, era bem escuro, eu gostava de orar ali. Era meu quarto de oração. Aí eu entrei ali, me tranquei, era de manhã, e fui orar. Irmão, veja, eu estou contando isso para a honra e a glória do nome de Jesus, para que os irmãos saibam que se eu e você buscar Deus, Ele se revela para nós. Glória a Jesus. Sou de carne e osso, sendo como feijão e farinha, sujeito às mesmas paixões. Não existe essa pessoa, não precisa ser melhor do que outro, não. É buscar Deus. Ele, se você chegar e usar Deus, chegará a voz. Está lá escrito em Tiago. Por que aqui Deus não se chega a mim? Porque você não se chega a Ele. Outras pessoas querem se chegar a Ele, mas de todo jeito, não. Você se separa do pecado. Por que arrependimento? Arrependimento é eu reconhecer que estou errado, confessar e abandonar o pecado. Pronto, é arrependimento. Mas enquanto eu posso até confessar, abandonei, então não se arrependeu. Então, aí você chega e Jesus lhe perdoa, lhe transforma, e você busca e acha Ele. Eu me lembro que eu estava orando, irmão, é tudo escuro, 9 horas da manhã. Orando Ele. Quando estou ali de joelho com o olho fechado, um quarto escuro, de repente uma visão, claro como a luz do meu dia. Parecia que eu estava no meu dia. Aquela visão extraordinária. Minha vista é ruim, mas na visão minha vista fica boa. Aquele olho de águia assim, eu estava sobrevoando uma cidade. E eu estava em cima da cidade, eu vi a igreja católica, vi a praça da igreja, eu vi que era uma cidade pequena e era cercada de montanha. E eu estou ali olhando aquela cidade. Quando eu olhei para cima da montanha, tinha um exército. Tinha um exército lá em cima daquela montanha. E naquela visão eu pousei ali em cima daquela montanha. E o chefe, o líder daquele exército, ele se avança para mim e disse a mim, eu não gosto de você. Aquele camarada disse para mim. E eu perguntei, por quê? Se você comeu do meu bolo. E eu acordei, saí daquela visão, que eu estava de joelho orando, não estava dormindo, estava lúcido. E eu saí da visão, assim, meu Deus, que lugar é esse? Eu vi o lugar, eu perguntei, que lugar é esse? Que exército é esse? E que bolo é esse que eu comi desse camarada? Pronto, essa foi as 3 perguntas que eu fiz. Isso foi 9 horas da manhã. Quando foi de tarde, eu estou em casa, chega o irmão, hoje é pastor João Camilo. Se eu não me engano, ele deve ser pastor em Cuitegi, na Paraíba.
não sei se é Cuitegi, ele é pastor hoje na Paraíba, meu nobre amigo, irmão, pastor João Camilo, ex-colega de banco. Nessa época ele era gerente no Banco do Brasil, eu trabalhava no banco, ele era gerente. E ele chegou lá com o carro dele, irmão Abraão, vamos ali comigo. Eu digo, aonde? Assim, Pilõezinho. Pilõezinho é uma cidade que fica bem pertinho de Guarabira. E nós fomos. Você vai fazer o que lá? Eu vou tentar comprar lá um imóvel pra gente comprar um imóvel para fazer um templo lá. Porque lá, irmão, esse lugar só tinha uma pessoa que era crente. Esse lugar era terrível, esse Pilõezinho. Para pregar o evangelho lá, ninguém queria aceitar Jesus. O pessoal lá ficava pensa numa tribulação. E a gente não conseguia ganhar uma lá para Jesus. Era um negócio sério mesmo. E aí ele disse, a gente vai comprar vai comprar lá um imóvel para fazer um templo lá, uma igreja lá, para fundar uma igreja lá. Disse, vamos embora. Aí nós fomos em Pilãozinho, ele disse, agora eu vou deixar o carro fora, porque senão o pessoal vai pensar que a gente tem dinheiro. E ele ia comprar com o dinheiro de uma campanha que ele tinha, não era nem da igreja, era uma campanha que ele tinha, ele disse, vamos ver lá o preço. Aí um banco, não sei que banco era, tinha fechado. E o prédio do banco ficava mesmo na praça, mesmo no central. A igreja católica ficava lá em cima e o banco ficava embaixo. Aí nós chegamos lá e tinha a placa lá, Ventes, e tinha o telefone. Bom, a moral da história. Quando eu entro na cidade com ele de pé, vai de pé aqui. Pam, 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 pam. Quando eu chego, quando eu faço isso que eu dobro, que eu vejo a praça e vejo a igreja católica, aí caiu a ficha. Eu disse, oxê, olhei assim e vi a montanha. Ele disse, oxê, irmão João Camilo, hoje de manhã eu estive aqui. Disse, oxê, esteve aqui com quem? Eu disse, eu vim numa visão, vi espírito. Eu estava aqui numa visão hoje de manhã. Aquela igreja eu vi isso aqui, eu vi aquela serra, em cima dessa serra vi um exército. Aí quando eu disse assim, e o cabo disse comigo, era um exército de demônio, irmão, cercando a cidade para o evangelho não entrar lá. Por isso que o cão disse que não gostava de mim. E graças a Deus porque o cão não gosta de mim. Graças a Deus, irmão. É ruim quando ele gosta do cabo. Glória a Jesus. E ele diz, pois irmão, foi de Deus mesmo, porque a gente veio para comprar. Resultado, irmão, ele comprou aquele imóvel dali. Hoje tem lá e doou para a Assembleia de Deus. Hoje tem uma Assembleia de Deus lá em Pilõezinho. O dia que eu for a Guarabira, eu vou lá em Pilõezinho. Não sei se tem algum irmão de Pilõezinho me escutando nessa hora. Foi assim que aconteceu ali. Louvado seja Deus. Então, essas visões, as revelações de Deus, ele tá, irmão, se a gente entrar pelo caminho da oração. E aqui eu podia passar a noite contando outras revelações. Mas o pastor Ananias disse para mim, isso era normal. Ele disse a mim que um dia ele vinha andando, vinha da evangelização. De repente vinha uma nuvem descer. Ele disse a mim, ficou a 50 metros do chão aquela nuvem. E em cima da nuvem, esse irmão Abraão tinha um coral de anjo. Um coral de anjo, ele disse, vendo. E aqueles anjos que fizeram assim para ele, ó, com a mãozinha assim, ó. Ele disse, literalmente, ele começou a subir. Ele disse, irmão, eu ia ser arrebatado como Elias. Quando chegou a uma determinada altura assim, ele disse no coração, Senhor, e a obra de evangelização, como é que fica? Quando ele disse isso, ele voltou, e puxão de novo. E aquela nuvem foi subindo, desapareceu. Isso era comum isso aí. Ele está orando assim, o quarto escuro, de repente o quarto ficava claro como a luz do meio-dia, e o anjo do Senhor aparecia e disse para ele assim, disse, olha, eu vim para vocês e a irmão fulano, aí dizia o nome do irmão, diga a ele, que ele nunca mais, ele diz que não tem medo de ir para o inferno, o anjo dizendo a ele, porque o horror do inferno é tão grande, que só em falar nome inferno, a alma estremece. Aí foi saindo e o anjo voltou de novo, diga ao irmão fulano, que nunca mais, ele diz que não tem medo de ir para o inferno. Porque o horror do inferno é tão grande que só em falar o nome inferno, a alma sente remorso. Desapareceu. No outro dia ele viu o irmão na igreja e disse para ele, o irmão foi meio que levar um tiro. Ele disse que o irmão caiu, como se tivesse levado um tiro. Disse, pastor, eu disse mesmo, não tinha medo de ir para o inferno. E aí aquele irmão se arrependeu, se tornou-se uma bênção na mão do Senhor. Então, aleluia. A irmã quer saber se o bolo era o terreno. Hã? A irmã quer saber se o bolo era o terreno. Comeu do meu bolo? Eu entendi que quando eu tive essa visão, eu não tinha comprado o terreno ainda, mas eu evangelizava lá. Eu entendi que eram as almas que a gente queria ganhar para Jesus, era o bolo. Porque o inimigo, irmão, ele se alimenta do pecado do povo das pessoas. Jesus disse, você se alimenta do pecado do meu povo. Quer dizer, Jesus falando, você se alimenta do pecado do meu povo. Então eu entendi que trazer alma para Jesus era mexer com o bolo do Satanás, do inimigo. Né? Então veja, irmão, que uma coisa é séria, meus amados irmãos. Então nós temos que buscar Deus. Olha, outro detalhe, irmão.
Deus disse, não faz nada sem revelar antes aos seus servos profetas. Mas ele disse um detalhe, o segredo do Senhor é para os que o temem. Veja, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, que era amigo de Deus, já sabia. Os sodomitas, ninguém sabia que Sodoma ia ser destruída. Abraão morava longe de Sodoma e já sabia. Presta atenção. Antes de qualquer coisa acontecer na terra, pode ser pandemia, pode ser Covid, pode ser qualquer tribulação que vier para a terra, antes de acontecer, o céu já sabe. Aleluia. Aí se você for homem ou mulher de oração, se buscar Deus com sinceridade, o segredo do Senhor para os que o temem, aí Deus por antecipação, quando Ele quer, Ele revela para os seus servos. Aí você já fica sabendo de um evento que vai acontecer. Como Abraão já sabia que aquilo ia acontecer. Veja como é sério, irmão. Então a igreja primitiva recebia visões e revelação de Deus enquanto eles oravam. O pastor Pedro Verona, Deus abençoe o pastor Pedro Verona. Jesus lhe dê saúde, meu pastor. Foi meu pastor na cidade de Salqueiro. Homem de Deus. Ele é Mevado. Deus abençoe Mevado. Abençoe Dário, abençoe seus filhos. E ele disse a mim, ele foi pastor vários anos num lugar aqui chamado... Esse lugar aqui perto, não é o nome desse lugar? Não. Do lado do Piauí. Afrânio. Pastor Verona foi pastor de Afrânio muitos anos. E na época que ele foi pastor de Afrânio, ele disse que a situação lá era difícil, irmão. Ele disse, muitos irmãos daquele irmão, pessoas que aceitavam Jesus, ele tinha terra, mas ele vivia de empregado de outras pessoas. E pastor Verona ali foi um pastor, foi um pai para aqueles irmãos. Ele foi ensinar aquelas pessoas. Veja, irmão, veja o cuidado do pastor Verona. Eu admiro muito o pastor Verona. Eita, pastor, Deus te abençoe, pastor Verona. Veja o que o pastor Verona fez. Aquele pessoa era analfabeto. Aí, ele não sabia ler a Bíblia. O que o pastor Verona fez? Foi ensinar o povo a ler a Bíblia, foi ensinar a ler, foi ensinar o beabá, para o pessoal aprender a ler a palavra do Senhor. Segundo, o pastor foi orientado, já que eles eram donos de terra, como eles iam tomar de conta da terra. Aí ele me contou uma coisa extraordinária. Pois aqueles irmãos, por causa disso, eles prosperaram muito. Ainda hoje tem lá uma família lá, que ainda hoje ele chora quando lembra o nome do pastor Verona, porque veja, eles tinham terra e trabalhavam de aluguel para outras pessoas. Mas o pastor Verona disse, não, você não precisa disso não. Aí orientou eles, e eles, cada um foi trabalhar na sua terra. É lindo o processo que o pastor Verona fez, né? Ele dizia assim, pegavam os irmãos tudo isso, hoje você vai trabalhar, vamos trabalhar na roça desse aqui, aí pega só uma roça só. Aí no outro dia, quando terminava, vamos trabalhar nele. Eu sei que, meu irmão, para finalizar a história, aqueles homens prosperaram de uma maneira extraordinária. Mas o que eu quero dizer, o pastor Verona disse que, e a igreja orava. A igreja orava, eles que, irmão, era oração. Ele disse que muitas vezes a comida não tinha, ele tinha que caçar para poder trazer comida, pescar para poder trazer um peixe para casa. Mas aqueles homens oravam, eles oravam muito, a igreja orava, eles novos convertidos, tudo orando, e Deus dando revelação. E ele disse que um daqueles irmãos, ele disse o nome dele, uma família muito conhecida lá, do Araçá, parece que é Araçá, não tem esse Araçá, irmão João Paulo? Tem esse Araçá, lá pro lado do Piauí. Afrânio tem Araçá. E o povo do Araçá, disse que o povo do Araçá se converteu, muita gente. Eles tinham um irmão lá, uma família lá, disse que o irmão estava deitado, as telhas dele, não tinha muita telha, e ele estava vendo, de dentro de casa ele viu o céu, via as estrelas. Pronto. Ele dentro de casa via as estrelas, via a casa. E ele deitado ali, perto de meia-noite, quando ele olhou, ele viu João 3,16. Ele não era crente, mas ele teve uma visão, Estava aprendendo a ler, né? Ele ensinou o pessoal a ler. Aí ele viu, o camarada viu, João 3,16. Aí de meia-noite ele foi lá, bater na casa do pastor. O pastor estava eu estava deitado, olhando para o céu e vi as estrelas formaram assim. As estrelas formaram, João 3,16. Ele teve uma visão. O que é que significa isso? Aí o pastor abriu a Bíblia, leu, entregou e deu aquela lampada azul. Então veja, irmão, como eram as coisas interessantes. As visões, as revelações, como Deus se revelava. Eu me lembro, orando e jejuando pelo pastor, pelo meu amado sogro, irmão Xavier. Antes dele ser crente, ele teve uma revelação linda do céu, do inferno. Ele contou para mim, ele teve 2 revelações. Primeiro ele teve uma só do inferno, depois ele teve uma do céu e do inferno. Né? E aquelas revelações para ele foi extraordinária. Eu me lembro meu pai pregando para ele, ele teve 3 revelações. Na primeira revelação que o papai teve, ele disse que a gente era tudo pequeno, na revelação dele, ele não era crente ainda, a gente era tudo pequeno em casa, na revelação, ele na cabeça da mesa, a gente tudo sentado, e de repente a luz apagou.
Quando a luz apagou, lá na frente uma luz raiou. Quando a luz raiou, parecia uma luz, eu estava naquela luz. Aí uma voz disse ele assim, toda a família está nas trevas, só Abraão está salvo. Veja, irmão, eu pregava para meu pai, ele não dava ouvido, ninguém dava ouvido. Mas a gente orava, jejuava, que era para o Espírito Santo revelar a salvação para ele. O Evangelho é por revelação. E quando eu cheguei lá na casa dele, ele me contou, sabe, eu estou pregando para o senhor não acredita, Jesus tem que dizer para o senhor. Mas foi 3 revelações. A terceira revelação, a segunda ele contou, não me lembro, mas a terceira revelação, ele disse que no sonho ele ia andando, e a uns 50 metros assim, ele viu Jesus todo ensanguentado. Ele viu naquela revelação, Jesus, que era muito sangue. E ele disse que deitado numa poça de lama, com um bocado de cachorro assim, junto dele, aquele lamaçal. E ele disse, no sonho ele entendeu. Que ele estava, a vida espiritual dele era como a vida daqueles cachorros. E que Jesus estava sofrendo daquele jeito por causa dos pecados dele. Veja, irmão, ele viu a revelação e na hora Deus deu a interpretação a ele. Pronto, um pouco dia depois dessa última revelação, ele aceitou Jesus como Salvador. Hoje meu pai e minha mãe pensam nas mãos de Jesus. Deus abençoe meu pai e minha mãe. Irmão Xavier hoje está no paraíso lá, louvado seja Deus. Mas Deus se revelou para ele aqui. Aleluia. O irmão Gilberto de Guarabira disse que a primeira crente foi uma senhora que se converteu no culto da feira de Pilãozinho. Aí disse que quando ele pregava, o senhor dizia, irmão Gilberto, vá devagar. Ah, é. Glória a Deus. Está vendo? Olha? Irmão Gilberto de Guarabira está dizendo que uma primeira senhora que se converteu foi uma senhora No culto lá. da feira. Eu pergunto, irmão Gilberto está me escutando aí, meu santo? Como é que está Pilõezinho hoje, irmão Gilberto? Está grande. Aquele templo lá, me lembro, estive lá eu com o irmão João Camilo para ele comprar aquele templo ali, né? E ele comprou e entregou à igreja. Deve estar uma bênção. Em nome de Jesus, irmão Gilberto, quando eu for aí, eu quero ir com o senhor lá em Pilõezinho, eu quero ver a igreja lá, eu quero abraçar os santos de Pilõezinho, porque aquele exército ali foi desbaratado pelo poder da oração e pela virtude do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eita Jesus, a hora. Meu Deus, 10 e pouco já. Então observe, meus irmãos, a igreja era uma igreja aqui de visão, de revelação. E tem que ser assim, meus irmãos. A Bíblia diz, faltou profecia, o povo tem que ter visão, tem que ter. Por quê? Porque Deus tem que se tornar real para a pessoa. Porque senão você fica pensando que o evangelho é uma teoria. Ou senão, irmão, a pessoa fica pensando assim, a igreja é só uma lista de faça, não faça, isso é pecado, isso é errado. Irmão, com essa visão você nunca aceita Jesus. Se a igreja para mim, veja, se para mim a igreja fosse só uma lista de isso é pecado, isso não é, isso é pecado, eu não queria ser crente, Isso não é o evangelho. O evangelho é vida, o evangelho é uma pessoa. Você tem um encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ter encontro com ele no seu quarto lá orando e se encontra com Jesus. Ele entra dentro de você e lhe dá vida. Você está morto, ele lhe ressuscita espiritualmente. Ele abre o céu na sua alma. Ele passa a falar com você. Ele se torna real para você. O evangelho é algo vivo, o evangelho é vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ele disse, eu sou a vida. Paulo disse, quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Agora, uma vez que ele se revela para mim, aí vai mudar tudo. Aleluia. A irmã está perguntando se Deus se revela para quem não é crente. Se revela, sim. Saulo de Tarso era ímpio. Jesus se revelou para ele, irmão, no caminho de Damasco. Se revela, sim. João 3,16, né? João 3,16. Não era crente ele. Quem? Sim, o irmão lá, que eu disse da revelação. Ele não era crente. Mas por que Jesus se revela para a pessoa? Porque tinha uma igreja orando por ele, irmão. Outro detalhe, irmão, lembra que quando Estevão estava sendo apedrejado, quem segurou a roupa dos apedrejadores? Quem foi? Esse jovem, Saulo de Tarso. Enquanto Saulo segurava a roupa dos apedrejadores, o que é que Estevão orou? O que é que Estevão orou? Qual foi a oração de Estevão? Senhor, não lhe impute esse pecado. Estevão pediu a Deus para perdoar os apedrejadores dele. E Saulo era um deles. Aleluia. Jesus ouviu a oração de Estevão. E pouco dia depois teve um encontro com Saulo de Tarso. A igreja orava para se encontrar com as pessoas. Quando eu estou orando para Deus salvar uma alma, eu digo, Jesus, se revele para ele. Se revele para ela. Fale com ele, fale com ela. E aí ele se revela. Eu me lembro aqui das Melisângela, que mora aqui em Petrolina. O irmão Denilson conhece ela. Melisângela é uma pensa. Deus te abençoe, Melisângela. Se estiver me escutando. Ela é uma jovem muito bonita, Melisângela. Chegava no banco, irmão Abraão, ore por mim. Eu estou numa luta. E era tanta luta. Ela não tinha pai, só tinha mãe. Era uma tribulação aquela jovem.
Eu digo, meu Deus, orar, minha irmã, pregava para ela, gostava de ouvir o evangelho, mas não aceitava Jesus. Eu dizia, irmã Elisângela, Elisângela, beba Jesus, e ela, beba Jesus, que assim, beba Jesus. Não fazia sentido para ela, né? E depois que eu preguei para ela há muito tempo, um dia ela chegou para mim, ô irmão Abraão, um momento. O senhor prega para mim, eu penso que o senhor está certo. Passa lá em casa, assiste irmã Jeová pregando para mim, eu penso que eles estão certos. Minha mãe me leva para um centro espírita lá, eu penso que eles estão certos. Aí ela disse a mim, e finalmente, quem é que está certo? Isso ela conversando comigo lá no banco, ela era estagiária nessa época lá, em Salgueiro. Eu disse, o problema da senhora é só esse, era só esse. Eu disse, está muito fácil de resolver, minha irmã. Presta atenção, meu irmão, que eu vou dizer. Eu nunca vou puxar sardinha para minha brasa. Eu nunca vou dizer a ela, irmã, eu estou certo, nunca vou dizer isso. Eu digo, irmã, isso é fácil de resolver. Do jeito que a senhora é sincera, vá para casa hoje. Antes da senhora dormir, dobra o joelho. E o que a senhora está dizendo a mim, diga a Jesus de Nazaré. Diga, Jesus, meu Senhor, Deus, fala com ele. E diga, Abraão, prega, eu penso que ele está certo. As testemunhas de Jeová pregam, eu penso que estão certos. Os espíritas pregam, eu penso que estão certos. E finalmente, Jesus, quem é que está certo? Pronto. Depois de você dizer isso a Jesus, diga assim a ele, agora, Senhor, me revele o caminho da salvação. Porque se o Senhor me revelar, eu vou seguir até morrer. É só isso. Ela disse, é só isso, eu digo, é só isso. Eu digo, olha, Elisângela, se tu for sincera, que eu sei que tu é, eu não dou 15 dias para Deus falar contigo. Aleluia, pronto. Eu disse isso. Como eu estava orando e jejuando por ela, glória a Deus, eu disse, Deus vai se revelar para ela. E continuei orando e jejuando. Era a Elisângela, Silvio gostando, que hoje mora também aqui, e tinha mais umas 3 pessoas, eram umas 5 pessoas, que o Espírito Santo me levava toda noite a orar por eles. E um dia eu estava no banco, já tinha até esquecido isso. Cheguei a Elisângela numa felicidade, glória a Deus, que ela só chegava triste, mas naquele dia ela chegou feliz. Glória a Deus. Feliz por quê? Ela ganhou na loteria? Não. Por quê? Comprou um carro novo? Não. Qual foi a felicidade dela? Veja a felicidade. Assim, irmão Abraão, eita, irmão Abraão, tem uma bênção para lhe contar. Eu digo, para mim, eu gosto de ouvir bênção. Aí ela me chamou assim e disse, olha, naquele dia eu falei aquilo com o senhor e o senhor mandou, e toda noite eu vim orando a Deus, fazendo aquela oração que o senhor me ensinou. Ela disse assim, faz na oração que o senhor me ensinou. E essa noite eu fui dormir e fiz essa oração. Irmão Abraão, eu estava dormindo essa noite, eu sonhei que eu estava sentado numa calçada alta com uma colega, conversando. De repente, as luzes se apagaram e nós ficamos no escuro. E quando ficou tudo escuro, surgiu uma lua cheia no céu, assim, bem grande, irmão Abraão. E no meio daquela lua cheia, o rosto de um homem. E quando eu olhei para aquele rosto de um homem, ele tinha uma coroa de espinho na cabeça, irmão Abraão. E estava sangrando, aqueles espinhos estavam furando e estava sangrando. E aquele homem olhou para mim e falou comigo. E olhou para mim e disse assim, minha filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, irmão Abraão, quando aquele rosto falou comigo, eu sabia que era Jesus que estava falando comigo. E aí entrou dentro de mim uma paz, uma alegria tão grande, irmão Abraão. Agora eu sei qual é o caminho. Eu quero aceitar Jesus. E aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Oh, glória. Não adianta forçar as pessoas, irmão. A pessoa não vem por Jesus, não é pelo raciocínio. Ele vem pela revelação do Espírito Santo. Agora, como aquela jovem, eu tenho que querer, eu tenho que ser sincero, eu tenho que dizer a Deus quem eu sou. Eu tenho que chegar a Jesus, olha, eu não creio nisso, e nem nisso, e nem nisso. Eu estou preso a isso e isso. Agora eu quero lhe servir, se revele para mim, eu quero achá-lo, eu quero encontrá-lo. Aí depois você se encontrar com Jesus Cristo, ele vai dizer aonde você vai servir a ele. Oh, glória. Normalmente, irmão, eu fui chamado para pregar pessoalmente. Pescar no anzol. Eu prego o evangelho pessoal. Irmão Madir, se estiver me escutando, Pai do Senhor, meu amado. Em cada lugar onde eu moro, Jesus me dá uma pessoa para sair comigo para evangelizar. Em Salgueiro, em Vitória, onde eu moro, irmão Madir é uma bênção do céu. Irmão Madir, e a gente está junto para pregar o evangelho. Ele tem a mesma visão que eu tenho. Né? Aquela preocupação de pregar o evangelho de maneira para levar as pessoas para Jesus Cristo. E quando a pessoa acaba de aceitar Jesus, eu disse, pronto, aceitou Jesus, aceitei. Agora pergunte a ele onde é que ele lhe quer. Eu digo, eu sou presbítero das Assembleias de Deus, aqui em Pernambuco. Se o irmão quiser vir para se congregar com a gente, bênção do céu. Mas se não for, pergunta a Jesus, onde é que ele lhe quer? Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Essa é a minha visão. Glória a Jesus.
Agora, o meu desejo é que ele venha servir onde eu estou servindo, porque doutrina, essa doutrina que eu abracei, eu não saio para lugar nenhum. Eu vou com ela até o céu. Essa é a doutrina. Muita gente não quer ir para a Assembleia de Deus, que haja muito rígido. Presta atenção. Quando eu era aluno em Serra Talhada, tinha 3 colégios lá. Tinha o colégio das freiras, que era o mais rígido. Tinha o industrial, que era o estadual, que era médio. E tinha o mais fraquinho, que era o municipal, que era o condutor. Era 3 colégios. Né? Se minha mãe ou meu pai perguntassem, meu filho, qual dos 3 você quer estudar? Eu disse, eu prefiro o das freiras. Por quê? Porque era mais rígido. A média era 7. Por que eu queria o mais rígido? Porque eu queria passar no vestibular. Os outros, a média era 5. E esse aqui, não, a média era 7. Eu digo, eu quero o das freiras. Estudei no das freiras. Por quê? Porque o meu alvo era passar no vestibular. Tem um vestibular para mim, para você passar também, meus amados irmãos. Tem uma porta estreita para a gente passar. O céu é muito sério, irmão. As pessoas querem um negócio light, uma coisa que você possa... Ei, irmão, eu estou servindo a Jesus, agora eu faço o que eu quero. Deve ser outro Jesus. Mas se o Jesus da Bíblia não é. O Jesus da Bíblia é altamente exigente. Um dia eu pregando para o irmão Paulo Maciel. Deus te abençoe, irmão Paulo Maciel. Irmão Paulo hoje mora no estado do Mato Grosso, é pastor lá no Mato Grosso. E um dia eu pregando para ele, gostava muito de beber. Bebia demais. E quando eu comecei a falar e acochar ele, ele disse, ei, irmão Abraão, o senhor é exigente demais, o senhor é radical demais. Jesus não era muito radical assim, não. Eu disse, não, Paulo, isso a gente trabalhando de meia-noite às 5 horas da manhã no SESEC do Banco do Brasil, em Salgueiro. Eu disse, então vamos ver se ele não era exigente. Ele disse, aquele que não deixar pai, e mãe, e mulher, e filho, e terra, por amor de mim, não é digno de mim. Tem algo mais radical do que isso, Paulo? Aí freou. Hoje, irmão Paulo Maciel, meu irmão, meu amigo, linda revelação que Deus deu a Paulo Maciel, em Salgueiro. Né? Não sei se o irmão Paulo já escutou, irmão João Paulo escutou contando, lindo, irmão. Aquele homem que não queria nada com Jesus, não queria, ele gostava, mas não queria. Mas a Deus tem a maneira de trazer irmão Paulo. E a gente orando e jejuando por ele, e eu não desisti dele, ia na casa dele. Às vezes eu chegava na casa, a mulher aceitou Jesus, aceitou na igreja batista, né? E ele continua, e eu ia lá, quando eu chegava ele saía. Ela dizia, eita, irmã Abraão, não liga, não, se aperrei, não, eu entendo, minha irmã. Veja, eu chegava na casa dele, e dizia, pronto, fico conversando com Rosa, aí saiu, meu Deus do céu, eu ia para pregar para ele saía e me deixava lá. Mas eu, com aquele amor pela ovelha, para ganhá-lo para Jesus Cristo, orando e jejuando para o irmão Paulo. E uma noite, oh, aleluia. Irmão Paulo Maciel, sim, ele começou a orar, mesmo sem ser crente, vê, irmão? Começou a orar sem ser crente. Eu falei muito da oração para ele, como é que orava, porque tem muita gente que não é crente e ora, irmão. Eu mesmo orava muito antes de ser crente. E a oração dele era assim, Jesus, salva os presidiários, Jesus, cura os enfermos no hospital. Ele disse que a oração dele estava orando assim, perto de meia-noite, e a mulher dormindo. De repente, meus amados, ele disse a mim, antes de acontecer isso, de fazer essa oração, ele passou por um processo muito sério. Quase que ele tira a própria vida. E Deus me usou para ele não tirar a vida dele. É muito grande o testemunho dele, não vou contar por causa do horário aqui, que eu já estou de olho no relógio. Né? Mas ele pensou até em tirar a própria vida. E quando ele estava pensando em tirar a vida, Deus me usou no programa da rádio, em Salgueiro, e eu gritei, meu amigo, você que está pensando em suicidar, sai, pam, pam, pam. Aí disse que aquela palavra foi tão no coração dele, tirou o suicídio. Aí a partir dali ele começou a ler a Bíblia de verdade. Pronto, ele estava lendo a Bíblia, como ele estava morrendo de fome. Aí foi quando ele começou a orar também. Aí nesse intervalo, esse que era meia-noite, ele estava orando. Aí ele disse que abrisse um telão. Ele disse um telão. Ele teve uma visão, ele está falando de visão. E naquela visão ele viu eu e ele pregando o evangelho na cadeia e no hospital. Aí uma voz falou com ele, Deus fala ou não? Fala. Deus disse a ele, eu não quero que você ore pelos presidiários. Eu quero que você vá lá no presídio e pregue para eles o meu evangelho. Eu não quero que você ore pelos enfermos, eu quero que você vá lá no hospital e pregue para eles o meu evangelho. E viu eu e ele pregando o evangelho. Aí Deus disse a ele assim, lembra daquele dia que lá no açude de Orói você pulou de ponta cabeça, bateu com a cabeça embaixo e você juntou uma junta sua, você quase, Deus disse para ele, naquele dia você ia ficar tetraplégico. Você não ficou por causa da minha misericórdia. Aí foi mostrando, lembra daquele dia, assim Deus foi o que lhe livrei. Lembra, foi o que lhe livrei. Aí saiu puxando a vida dele, pam, 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 até chegar naquela hora. Aí Deus disse assim a ele, agora veja a minha misericórdia. Eu estou perdoando todos os seus pecados. Meu irmão, ele disse a mim, irmão Abraão, quando Deus me disse, estava perdoando todos os meus pecados, entrou uma alegria no meu coração, tão grande no mundo. Aí aquela
A visão desapareceu. Ele ficou rolando no chão, ele rolava, pulava, gritava, a mulher se acordou, pensou que ele tinha endoidado. De tanta alegria que ele ficou. Imagine, Deus, Jesus, filha, para aquela mulher, os teus pecados são perdoados. Disse para ele também, os teus pecados estão perdoados. Irmão, ele pulava, ele gritava dentro de casa, meia-noite. Ele disse, vou dizer, irmão Abraão. Olhou para o relógio assim, era mais de meia-noite, disse, ele está dormindo. Agora amanhã cedinho eu vou lá. Isso era da sexta-feira. Quando foi no sábado, cedinho, que ele chegou em casa, eu já tinha ido para a feira, pregar o evangelho na feira. Ele mandou ele, cadê o irmão Abraão? Está lá na feira pregando o evangelho. Ele já foi com a Bíblia na mão. Quando eu estou pregando, lá vem Paulo com a Bíblia na mão. Eu disse, Paulo com a Bíblia na mão? Me admirei. Aí ele chegou, fez assim comigo, ficou detrás de mim. Quando eu terminei de pregar, na feira em Salgueiro. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer? E fui rodando. Quando eu olhei até, ele estava com as duas mãozinhas para cima. Aí me contou essa história. Esse prontinho, ele se vai contar na casa de Airinho. Então veja, irmão, é Jesus que se revela para a pessoa de forma extraordinária. O evangelho é algo vivo, Deus é real, glória a Jesus. Quando ele se revela para vocês, pronto, acabou. Aí você não se interessa, não liga mais porque as pessoas dizem, porque o outro deixou de dizer, se ele vai dizer que você é tolo, que você é besta, não incomoda, porque você conhece Jesus. Agora, se você não conhecer Jesus, se for para a igreja, simplesmente com a teoria a respeito de Jesus, qualquer coisinha ele embaraça, qualquer coisinha sai para fora, qualquer coisinha você deixa Jesus, porque você não conhece ele. Você está agarrado ainda, faça isso, não faça. Você está agarrado em regra, faça, não faça. Você não tem a vida ainda. Presta atenção, meus amados. Para servir Jesus precisa de vida espiritual. Por isso que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você precisa da vida. E quem dá a vida é uma pessoa chamada Jesus. E ele vem, quando ele vem, o Espírito Santo renova, recria. Do jeito que ele criou céu, terra e mar, ele recria o homem no sentido espiritual. Oh, glória! E o que ele exige de mim? Fé. Fé, que eu acredite. Quando eu acredito, eu me arrependo. Quando eu acredito, eu deixo meus pecados. Irmão, o homem só deixa os pecados dele se ele acreditar. Qual é o maior pecado do homem? Jesus disse, é a incredulidade. Quando ele crê aos pecados, acabou terra. Enquanto ele não crê, ele continua pecando. Ele continua algemado, preso. Mas Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eita, Jesus, o relógio. Meu Deus, deixa eu parar aqui. Esse assunto não vai parar hoje, não. Não pode parar. Veja bem, o que mais? Eita, já ainda nas visões ainda. Ó, os enfermos eram curados pela oração. Veja, Atos, capítulo 9, versículo 40. Eu vou parar aqui por causa do horário. Atos 9, 40. Ai, meu pai. Atos, capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Eita, que coisa linda. Atos 3, de 1 a 8. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Atos 3. Pedro... Você não parar. É difícil. Pedro e João subiam junto ao templo, na hora da oração, que era 3 da tarde. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eles, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que ele desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Oh, aleluia. E tomando pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pedro e João iam fazer o que no templo? Orar. Glória a Jesus. Aquilo que eu falei ontem, o culto de oração na nossa igreja é quarta-feira. Veja a quantidade de gente que tem. Como é que, meu irmão, minha irmã, como é que você quer vitória? Você vai para o culto de domingo, você vai para o culto de instrução. E por que não vai para o culto de oração, que é o mais importante? Orar, buscar a face de Jesus. As necessidades são grandes, as necessidades são muitas. Mas eu tenho que sentir a minha necessidade. Você fica batendo num canto, bate no outro, não resolve nada. Nada dá certo na sua vida. Tudo você faz só dá errado. Por quê? Porque você não entregou. Jesus disse, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Está escrito na palavra do Senhor. Mas você nem entrega e nem confia. Nunca vai resolver. O fardo cada dia mais pesado. Aí dá canseira. Ô irmão, por que é que hoje tem tanta gente com depressão? Por quê? Porque as pessoas estão absorvendo problema. E você não é Deus para absorver problema.
A Bíblia diz lá em Isaías, no Salmo 55, versículo 52, lançando sobre ele, vamos ver, Salmo 55, versículo 22. Eita, Jesus, eu tenho que parar, meu Deus, a palavra de Deus me entusiasma. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Você tem que pegar todos os cuidados e lançar sobre Ele, porque Ele é Deus. Então Ele suporta, Ele dá vitória, só Ele suporta. Eu não posso estar absorvendo a tribulação, problema eu tenho que passar para Ele. Eu recebo e passo. Olha, Jesus, é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. As pessoas se deprimem por isso. Tanta gente com depressão. Porque absorve, é mãe, absorve, o problema dos filhos, é a mulher, o problema dos maridos, é os filhos dos pais, pai dos filhos, e aí daqui a pouco está a gente acorrentado, correndo para os hospitais, tomando remédio para dormir, não consegue dormir, é treva, é tribulação. Por quê? Porque não ora, porque não busca o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Se eu não me engano é o hino 200 que diz, quão bondoso amigo é Cristo, é o 200, né? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes sem oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Oh, glória, aleluia! Eu preciso orar, irmão. Nós precisamos orar. Incentive os filhos a orar. Incentive seu esposo, sua esposa a orar, seus pais a buscar. Mas, irmão, ele não é crente, manda ele orar. Diga a ele que busque Jesus para se encontrar com ele e com ela. Depois que se encontrar com Jesus, acabou o problema. Irmão, o problema da gente é não, o problema está até o dia que se encontrar com ele. Encontrou, ele muda. Paulo se encontrou com Jesus, acabou, era outro homem. Maria Madalena se encontrou com Jesus, era outra pessoa. Zaqueu encontrou com Jesus, era outra pessoa. O leproso se encontrou, é outra pessoa. A questão hoje é encontrar-se com ele. Aleluia! Muitas vezes você vai para um lugar que Jesus não está lá. Você vai para um lugar que é mais um clube social do que Cristo. Mas se você estiver no lugar onde Jesus está, procure ele de joelho, no seu quarto. Eu já vi debaixo de pé, onde eu pregava debaixo de pé de castanhola, nas praças, nas esquinas, as pessoas se encontrar com Jesus Cristo. O irmão Paulo se encontrou no quarto, outras pessoas se encontram em qualquer lugar, no ônibus, no trem, debaixo do pé de impu. Não importa nem encontrar, encontrei. Agora sim, agora eu tenho Jesus. Agora eu vou buscar, agora eu quero saber onde é que ele quer que eu vá servir. Ele lhe chamar para vir para a Assembleia, Deus venha para nós aqui, para a gente servir junto. Mas quando ele chamar, você vai. O importante é você se encontrar com Jesus de Nazaré. Eita glória, isso é possível se orar. Vamos orar. Olha, irmão, eu posso pregar como um anjo. Você pode entender tudo, mas o poder do Espírito Santo não acontece nada na sua vida. E o poder só vem, a unção só vem com oração. Então ore, não existe causas perdidas para Jesus. Ore pelo seu esposo, ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Agora tem um detalhe. Eu vou parar aqui, senão não paro.
Presta atenção, às vezes a gente quer que os outros mudem, a gente não. Vá mudando aí, né? Depois um dia eu vou mudar. Isso tudo errado. Se a mulher quer que o marido mude, vocês não, eu vou entregar logo minha vida a Jesus. Através de mim, ele vai salvar o esposo. O esposo quer que a mulher mude, então entregue logo sua vida a Jesus. Através de você ela muda. Os pais querem que os filhos mudem, quer. Então os pais entregam a vida a Jesus. O pai quer que os filhos tudo se rendem. Os pais ficam na malandragem, no pecado. Nunca Deus vai abençoar, irmão. Se os pais querem que os filhos mudem, os pais primeiro têm que se render a Jesus Cristo. Isso eu tenho dito e batido em você até um dia, quando Jesus me levar para a glória. Você está querendo a bênção de Deus sem Jesus. É impossível. Agora, com Jesus, vem todas as bênçãos. Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O funil vai afunilar, o cerco vai fechar. Jesus está perto de voltar. O diabo sabe que próximo está o fim dele. Coisas piores ainda vão acontecer. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Só tem um lugar para nós se esconder. É nos braços de Jesus. É na chaga do Redentor. É na abrigaço do sangue do Cordeiro. Para a gente um dia viver eternamente com Jesus na glória. Para a gente habitar aquele novo céu, aquela nova terra, onde vai ter justiça. Mas é hoje, enquanto está a tribulação, enquanto o pecado está reinando, enquanto o cão está por aí, você diz, não, eu vou renunciar a tudo isso e vou me render a Jesus. Porque eu tenho uma esperança. Eu vou habitar no novo céu e numa nova terra onde habita a justiça. Agora, se você hoje renega Jesus, não quer nada com ele, e continuar agarrado com o pecado, não vai ter novo céu para você, não vai ter nova terra para você, vai ter um inferno eterno de sofrimento. Está escrito aonde? Na Bíblia. E eu creio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio, irmão. Se você não crê, então peça para Deus revelar a você. Ele se revela. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando.